Escaloba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde. E no Schwarza Responde de hoje eu vou tentar responder como seria o mundo se a Primeira Guerra Mundial nunca tivesse acontecido. E esse vídeo é um oferecimento do filme 1917, que retrata os eventos ocorridos durante a Primeira Guerra Mundial. Ele é focado em dois soldados que precisam atravessar o campo de batalha inimigo em uma corrida contra o tempo para entregar uma mensagem a tempo para que um batalhão formado por 1.600 homens não caia em uma armadilha. O filme ganhou o Globo de Ouro nas categorias Melhor Filme de Drama e Direção, desbancando nada mais nada menos que o Coringa, o filme do Coringa que estreou há pouco tempo. E ainda recebeu um total de 10 indicações ao Oscar. Ele irá disputar, além de diversas categorias técnicas, os prêmios principais, como Melhor Filme e Melhor Direção. Eu fui ver o filme a convite da Universal e garanto para vocês que é uma experiência cinematográfica imersiva única. Ele se destaca entre os outros filmes do gênero por dois detalhes. O primeiro é se basear na Primeira Guerra, já que o habitual é sempre falar da Segunda. E o outro diferencial é que ele foi gravado como se fosse em plano sequência, ou seja, sem cortes. Ação ininterrupta. Muitas vezes eu me senti como se estivesse jogando o filme em primeira pessoa, de tão dentro da ação que o filme me colocou. É realmente uma ótima opção de entretenimento para você que ainda não sabe o que fazer de suas férias. E aproveitando o tema do filme, eu quis imaginar como seria um mundo onde esse conflito nunca aconteceu. Mas primeiramente precisamos contextualizar a coisa toda para que possamos entender o que foi que levou o mundo a um conflito dessas proporções. Então bora voltar a um pouco mais de 100 anos em nossa história. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa foram mortos em Sarajevo por um ativista sérvio, na província da Bósnia. Este atentado fez o então Império Austro-Húngaro culpar a Sérvia por não ter evitado que esse crime acontecesse, e então declarou guerra ao país no dia 28 de julho. Obviamente que esse atentado não foi a única coisa que colocou o mundo em um conflito global. Na verdade, o mundo vivia uma tensão crescente, e esse ato foi meio que uma desculpa que usaram para que algumas potências europeias resolvessem algumas tretas antigas entre si. Essas tretas tinham motivações econômicas, disputas por mercados, formação de alianças políticas e assim por diante. Neste início de século XX, tínhamos uma Alemanha comprando briga com a França e Inglaterra por áreas coloniais, enquanto a Rússia incentivava a independência de províncias anexadas pelo Império Austro-Húngaro. O mundo já se encontrava nesse clima tenso, e após o atentado ao arquiduque, a Rússia ficou do lado dos sérvios. Já os alemães apoiaram os austro-húngaros. Outros países foram tomando partido desse ou daquele, e aí tivemos a criação dos blocos, dos aliados, que tinham Inglaterra, França, Itália, Estados Unidos, Sérvia e Rússia, e do outro, os impérios centrais, que eram formados pela Alemanha, impérios austro-húngaros, Império Turco, Otomano e Bulgária. Bom, se você se lembra bem dos livros de história, sabe que o conflito durou até o ano de 1918, com a vitória dos aliados. O saldo deste conflito foi a morte de aproximadamente 15 milhões de pessoas. Agora, como é que seria o mundo se a Primeira Grande Guerra Mundial nunca tivesse acontecido? A primeira coisa que podemos citar aqui é que, se não houvesse este primeiro grande conflito em escala global, não teríamos a Segunda Guerra, já que ela é consequência da miséria em que a Alemanha se encontrou após o primeiro conflito. Outro fato curioso é que os avanços científicos teriam acontecido de forma mais lenta, pois sabemos que durante os conflitos os investimentos em tecnologia são altos, sem contar na Guerra Fria que se seguiu. Só para citar um exemplo, o foguete V2 do exército alemão acelerou a criação de foguetes usados na corrida espacial. E o resultado de toda essa pesquisa foi a ida à Lua em 1969. O papel das mulheres também seria diferente, pois as mulheres entraram no mercado de trabalho porque os homens se encontravam no fronte de batalha. Sem os milhões de homens mortos pelo conflito, o feminismo e a revolução comportamental dos anos 60 não teriam acontecido. Pelo menos não da forma e na época em que aconteceu. E os Estados Unidos, hein? Todos nós sabemos que os americanos foram os maiores beneficiados pelos dois conflitos mundiais.
Em um mundo onde eles não ocorreram, muito provavelmente teremos um mundo mais multipolar. A influência não seria apenas disputada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Teremos a Alemanha e a Inglaterra sendo potências e rivalizando entre si. Seria provável também que a Índia e o Egito ainda pertencessem à Inglaterra. Gente, a configuração da geopolítica mundial seria totalmente outra. Sem contar que, sem os conflitos, 80 milhões de vidas seriam poupadas e o mundo de hoje seria mais populoso. Teríamos muito mais habitantes do que os 7,5 bilhões atuais. E na cultura pop? Bom, ela também seria influenciada com a ausência dos conflitos. Como eu disse, a Segunda Guerra é fruto do que aconteceu na Primeira. Eliminando a primeira, a outra não ocorre. Muitas pessoas fugiram da Alemanha durante o segundo conflito, entre elas artistas e cientistas. Sem o conflito, eles permaneceriam na Europa, que manteria sua supremacia cultural, sendo a maior influenciadora dos costumes. A influência norte-americana que vivemos hoje, especialmente a de Hollywood, provavelmente seria bem menor. Talvez a nossa cultura seria menos pop e mais erudita. Talvez as pessoas seriam mais ligadas em irem a concertos do que um show de rock. É difícil imaginar como o mundo seria. A questão aqui não é se ele seria melhor ou pior, pois existem diversas variáveis e situações das quais nunca saberemos. Mas uma coisa é certa, a cultura, economia e a política do mundo seriam totalmente diferentes. Então não é errado falar que a Primeira Guerra Mundial moldou o mundo no qual vivemos hoje. E entender o conflito é entender os caminhos que resultaram no mundo de hoje. Então convido vocês mais uma vez para assistirem o filme 1917 em cartaz nos cinemas. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar ele, porque além de ajudar o canal, a relevância do canal aqui no YouTube, eu vou saber que vocês gostaram desse tipo de conteúdo mais voltado para a história em vez de ciência. Então, não se esqueça de avaliar aí, porque é muito importante para isso. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!